Shalom Adonai, boa tarde a todos. Estamos mais uma vez em mais uma aula, mais um momento de reflexão aqui no seu canal A Rota da Teologia. Eu gostaria, antes de entrarmos no assunto que vamos discorrer nessa tarde, que você se inscrevesse no canal se ainda não é inscrito, para estar cooperando conosco e também viesse a compartilhar aqui o conteúdo do nosso canal, como também estar sempre dando joinha nesses nossos vídeos, nessas nossas aulas, nesses nossos momentos que estamos aqui juntos, compartilhando saberes. Nós hoje vamos iniciar um playlist, nós temos alguns playlists aqui no nosso canal e hoje nós vamos iniciar um playlist denominado Filosofia, aonde vamos colocar só conteúdos que se relacionam ao contexto da disciplina, do curso, do contexto da filosofia. Quando nós começamos a falar e vamos falar sobre filosofia, nós primeiro temos que pensar na etimologia da palavra. A etimologia da palavra filo, que quer dizer amigo, conhecedor, aquele que tem um relacionamento, né? E aí sofia, sabedoria, conhecimento. Então, amigo da sabedoria, amigo do conhecimento, amigo que tem um relacionamento com a sabedoria, que faz uma reflexão com a sabedoria, que dialoga com a sabedoria, que descreve e estuda a sabedoria, que descreve e estuda os elementos do cognitivo, da ampliação do cognitivo, do pensamento do ser humano, como o pensamento é concebido, como o ser humano pensa, reflete, deduz sobre um assunto, sobre um tema, sobre uma circunstância, sobre uma situação, como que ele se posiciona perante aos atos, perante aos contextos, perante aos ambientes, perante toda uma nomenclatura de existências em que ele está se relacionando, em que ele está convivendo. Então, esse é o verdadeiro sentido da proposta em que a filosofia tem a vir a prover dentro da estrutura das ciências humanas uma disciplina, um curso, que vai conceder um arcabouço de conteúdos, um arcabouço de disciplinas, um arcabouço de elementos pedagógicos que vai prover para o leitor, para o estudante, para aquele que está em formação dentro do contexto filosófico, a capacidade, a condição de reter e alcançar o conhecimento dentro desta área, que é a área do saber, e vir a saber, vir a conhecer, vir a compreender como esse saber é concebido, desenvolvido, redimensionado, e dentro dessa redimensão, dentro desse pensamento, dessa reflexão, desse olhar e dessa perspectiva, que a partir da visão que ele tem sobre algum elemento, sobre alguma circunstância ou alguma situação, o ser humano começa a pensar, a refletir, a construir a sua percepção, e nesta percepção nasce a perspectiva e os seus pressupostos. E a partir desses elementos didáticos, desses elementos de conteúdo, vai surgindo todo um contexto, todo um arcabouço de conteúdos, de assuntos, de temas que são divididos de forma didático-pedagógica para poder formar, conceber toda a estrutura de conteúdo das disciplinas
que vão formar o eixo da grade curricular, o eixo temático da grade curricular de um curso de filosofia. Aí nós vamos ter, dentro desse contexto, uma série de assuntos, de temas, uma diversidade de propostas para se, de uma forma fracionada, vir aí levando o aluno e levando aquela pessoa que está buscando o aperfeiçoamento, que está buscando a formação dentro da área filosófica e levando ele e concedendo a ele todas as dimensões do saber, todas as dimensões do conhecer, todas as dimensões do refletir, do pensar, da percepção do ser, da perspectiva do ser, do compor do ser perante a todo um contexto, né, de um elemento da busca do conhecimento. Claro que nós vamos ter, se nós buscarmos aqui um livro, vamos ter uma definição mais teorizada que vai nos levar a uma reflexão mais ampla sobre o elemento, o que é e o que vem a ser a filosofia. E podemos até fazer isso de uma forma muito rápida e objetiva. Eu vou estar fazendo essa busca para que nós possamos até ter essa oportunidade. Tá? E eu vou aqui rapidamente numa literatura e num conteúdo que vai me conceder toda vamos assim, essa oportunização, que é justamente a Iniciação à Filosofia, que é uma obra, né, que é provida pelo MEC, tá? Que é, no caso, escrita pela doutora Marilena Chauí. Aí vamos agora ver aqui o que vem a ser, ou qual que é a definição, tá? Que pode-se dizer o que é dada, o que é providenciada para dizer o que vem a ser a filosofia, tá? Então, ou até a atitude filosófica, como ela coloca aqui, tá? E aí ela vai dizer, esta palavra tem dois significados. Primeiro, princípios, que aparecem nas expressões consultar um oráculo, ou consultar um saber. Eu vou interpretar aqui. E receber um oráculo, e receber um conhecimento, e receber uma teoria. No primeiro caso, significa uma mensagem misteriosa. Você vai decifrar algo que para você ainda é um mistério. Tá? Enviada por um ser dotado de conhecimento, dotado do saber, a qual você agora transmite, recebe, concebe o conhecimento para ampliá-lo e compartilhar num diálogo com esse conhecimento. Agora, uma outra questão ainda que podemos colocar aqui, para nós podermos ir construindo de uma forma ainda muito mais, vamos dizer assim, ampla, tá? E eu estou buscando aqui algo que eu quero implementar. É justamente quando você vai começar a conceber a reflexão filosófica. O que vem a ser essa reflexão filosófica? Então ela coloca aqui, a reflexão filosófica é o movimento pelo qual pensamento de quem? Do ser, tá? Examinando o que é pensado por ele, o que é pensado pelo ser, o que ele está pensando, tá? Volta-se para si mesmo, faz uma retrospectiva, uma recepção e uma percepção sobre ele. Ele está agora fazendo uma anamnese, uma autoanálise. E aí, com esse contexto, volta-se para si mesmo como fonte desse pensado. Então, é o pensamento interrogando-se a si mesmo ou pensando-se a si mesmo. E esta concentração mental, em que o pensamento volta-se para si próprio, para examinar, compreender e avaliar suas ideias,
suas vontades, desejos e sentimentos, é que nós vamos conceber e dominar como sendo uma reflexão. Então a reflexão é uma palavra empregada na física para até descrever o movimento da propagação de uma onda luminosa ou sonora quando, ao passar de um meio para outro, encontra-se um obstáculo e retorna ao meio de onde partiu. Vou aqui desenvolver a reflexão filosófica e construir uma perspectiva e uma concepção sobre a importância da reflexão e da construção da filosofia dentro do pensamento. O ser pensa, o ser reflete, e a partir do momento que ele faz essa reflexão, ele está dialogando com ele mesmo, num diálogo em que a sua mente expôs o pensamento, e esse pensamento foi ampliado pelas diversas percepções e concepções que ele fez a partir da sua hermenêutica pessoal. E essa hermenêutica pessoal agora remete a ele uma posição que vai se tornar na percepção e na concepção sobre o que ele está compreendendo, o que ele está interpretando, entendendo sobre o que ele pensou. E esse pensamento agora começa a tornar-se todo um elemento de reflexão, um elemento de confronto da sua própria ideia, das suas ideias, e nesse confrontar das suas ideias vai surgir os diálogos entre o interior dele e o exterior, entre o ambiente exterior em que ele está inserido, com as suas tradições, com os seus costumes, com as suas realidades, das diversas, vamos assim, dos diversos ambientes e segmentos, que vão se em confronto e em retorno com o seu pensar e com o seu conviver e com a sua participação interior em um diálogo com o exterior, vai se compondo e ampliando o pensamento, a posição, o elemento em que ele concebe a sua vida, em que ele constrói a sua reflexão dentro da condição de saber, dentro da condição de pensar, dentro da condição de poder explorar o ambiente, explorar o diálogo, explorar o convívio, explorar as suas oportunizações para poder assim vir a conceder a ele próprio um entendimento sobre um assunto em que ele está compondo a partir do seu pensamento. E é nisso que surge a reflexão filosófica, e é nisso que a filosofia é desenvolvida, o pensamento é desenvolvido e todo um arcabouço de contextos, de elementos, de assuntos são permeados, e assim surge-se vamos dizer assim, a estrutura, os eixos temáticos que vão compor todo um contexto didático-pedagógico e de conteúdos pedagógicos para se estudar, se refletir, se pensar sobre filosofia. Então essa é a grande propulsão, é o grande elemento, é a grande oportunização, não é? Quando você está estudando, quando você está refletindo sobre filosofia, quando você está vindo à busca de um conhecimento filosófico, de um saber filosófico, de um deduzir filosófico. E aí surge o pressuposto, a perspectiva, que é, na verdade, a concepção, que é, na verdade, o olhar, a ótica daquele ser sobre determinado assunto e como ele constrói as defesas dele, os entendimentos dele, as posições dele, a partir do enxergar
analítico sobre um determinado assunto, sobre um determinado contexto, sobre uma determinada realidade, nessa oportunização de um diálogo sobre o saber. E era isso que nós tínhamos para essa pequena introdução sobre o que vem a ser o saber filosófico. No seu canal, A Rota da Teologia, aqui nesse espaço do playlist Filosofia. Obrigado a todos.